Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AppCast. Eu sou Carol Zane e estamos aqui diretamente dos estúdios da Go Live, nosso super parceiro nesse projeto do AppCast. E eu já vou direto para nossa pauta, galera. Segundo o Sempre E-mails, o mercado publicitário brasileiro movimentou 26,3 bilhões de reais em 2024. Não é pouca coisa. Um crescimento de mais de 12% em relação ao ano anterior. Nesse cenário, a mídia passa por uma transformação acelerada, do impresso ao digital. Quem está aí já há algum tempo já acompanhou muito bem, né, todas essas mudanças, né? E é sobre isso que a gente vai conversar com o nosso convidado de hoje, o Pedro Martins Silva, presidente executivo do IVC, o Instituto Verificador de Comunicação. À frente do Instituto há 16 anos, né? Então também não é pouca coisa. 16 anos, Pedro. Nem terminei sua apresentação e eu já, bastante tempo. Pedro liderou uma transformação que ampliou o portfólio de serviços, incluindo a recém-lançada auditoria de streaming, que já tem a Casa TV como primeira afiliada, além da atuação em OOH, websites e campanhas digitais. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol. E temos prazer é nosso em te receber. E temos mais, óbvio, nossos convidados, nossos appcasters. Esses aqui já estão aqui na casa, aqui nos appcasts já faz tempo. O Adão já especialmente, né? Desde a fundação. Desde a fundação. Vou apresentar, obviamente, né? Fazer as apresentações das formalidades. Afonso Abelhão, nosso presidente na App Brasil, também fundador da Big B e parte do conselho do IVC. E Adão Casares, diretor da App Brasil e sócio da agência Crisálida. É muito bom ter vocês de novo aqui com a gente. Faz tempo, né? Tô falando que vocês estão no AppCast faz tempo, mas faz tempo que vocês não participam, né? E para mim é a primeira vez que eu participo no novo formato e eu tô muito feliz. E parabéns aí por toda a estrutura aí dos parceiros. Eu também, é a primeira vez que eu tô aqui, achei lindo, maravilhoso. Me sinto numa nave espacial. Luke Skywalker, alguma coisa assim. Entende? Muito bonito aqui. Essa é a nossa terceira temporada, né? A gente tá de casa nova nessa temporada e belíssima, né? Eu também amei. Super profissional, super lindo, luz bonita, tudo de bom. E as pautas boas também, né? A gente sempre traz convidados muito especiais. O Pedro é uma prova disso, né? E eu queria, antes da gente iniciar as perguntas, para quem tá chegando agora, o que é o IVC? Conta pra gente. Tá. Eu vou tentar ser breve. A história do IVC é longa. A gente tem aí mais de 60 anos de idade, né? Instituto Verificador de Comunicação. Quando foi fundado, era Instituto Verificador de Circulação, ou seja, circulação de jornais e de revistas, que era a métrica que era utilizada na época para você aferir qual que era o alcance, qual que era o tamanho das publicações impressas, né? O que a gente faz? Diferente de outros institutos, a gente não mede nenhuma coisa específica, né? O que a gente faz é que a gente audita as mensurações que o próprio associado faz. Então, a circulação acho que é um bom exemplo, né? O próprio jornal, a própria revista vai lá e afere a sua circulação paga, ou seja, ele vai lá, afere tudo que ele imprimiu, vendeu e entregou, e a gente vai lá e audita para ver se isso está correto ou não. É um modelo que foi criado no início do século passado, em linha com o que era utilizado na época como estado da arte, que era a medição de empresas, né, que segue mesma abordagem, ou seja, uma empresa que é negociada em bolsa, ela vai lá e mede a sua operação, os seus resultados, utiliza as ferramentas que quiser para fazer isso e depois divulga esses dados para o mercado ver se vai comprar ações, se vai investir naquela empresa ou não. Só que ele, como produziu o próprio resultado, quanto melhor o resultado, mais bonito na foto ele fica. Lógico, né? Então existe aí um viés claro, né? Um conflito de interesse até, e aí ele chama um terceiro que é independente para falar, vê se tudo que eu apurei aqui está correto, se eu medir direitinho tudo que eu faço, tudo que eu tive de resultado, e aí as empresas de auditoria vão lá, aferem e falam assim, não, isso aqui representa a realidade dentro do que eu consigo aferir, de acordo com esses padrões. Então os padrões existem em paralelo, e ele pega e fala, olha, agora eu tenho os meus resultados auditados por um terceiro independente, que vai dar garantia para os investidores colocarem dinheiro naquela empresa. A mesma coisa acontece no mercado publicitário. O investimento publicitário, ou seja, o que uma empresa gasta em publicidade é um investimento. E para fazer esse investimento, ela quer ter certeza de que aqueles números representam a realidade, não é só porque eu, como empresa, jornal, revista ou website, digo que aquilo está certo, né? Então é isso que o IVC faz como conceito. Com o tempo, a mídia
cresceu, ela ampliou, tem outros métodos de divulgação de informações, de entretenimento, de veículos de comunicação que podem carregar publicidade. Então, depois de impresso, veio rádio, veio TV a cabo, veio Nossa, vocês internet. acompanharam toda a transformação Antes do disso, mercado. já existia o out of home, o mídia exterior, Assim. né? Todo restaurante sempre teve a sua placa na frente, né? E todos esses meios, eles são muitas vezes medidos por eles mesmos, pelos donos, e alguém tem que ir lá e auditar para ver se isso efetivamente aconteceu. E é isso que a gente faz, né? A gente mudou o nome de circulação para comunicação, isso em 2014, justamente para tirar esse engano que existia no C de circulação para só C de comunicação, para todo mundo saber que a gente também faz auditoria em outros meios onde o próprio meio se mede, que é um caso típico de websites, né? Ou seja, o website tem uma medição do qual que é o seu desempenho, o seu alcance para levar as informações para um público, que é o Analytics que ele mesmo instala. Então a gente vai lá e audita o website. O out of home é a mesma coisa, ele vai lá e coloca uma tela num saguão de aeroporto, ou num shopping center, ou num ponto de ônibus, né? Ou numa academia, ou num cabeleireiro, e fala para todo mundo, olha, eu tenho essas telas nesses pontos instalados em todo o Brasil. A gente vai lá e audita para ver se existe, confirma. se é naquele ponto mesmo, e se está funcionando, se está vendendo publicidade. Então, esse é o conceito que a gente aplica em todas as maneiras que a gente atua. E tem um viés a mais, que é a auditoria de inserção de publicidade dentro daquele meio, que eu acho que é um ponto importante também. Ou seja, o fato de eu ter um website que tem essa audiência é uma coisa. Agora, eu garantir que aquela publicidade que eu vendi foi efetivamente entregue, eu preciso garantir de uma outra maneira. Então, como a gente faz uma auditoria bastante profunda e tecnológica dentro desses meios, a gente consegue também aferir se aquela publicidade que foi vendida efetivamente foi inserida dentro daquele meio. Então, dentro de um website, a gente audita para ver se a publicidade foi inserida. Dentro de um out of home, ou mídia exterior, tem um canal digital, né? E aí, antigamente, existe a medição por foto, ou book de fotos, mas quando você tem um painel digital, ele está trocando de publicidade a todo momento, né? Como é que você mede isso? Então, a gente tem maneiras de aferir se todas as exibições que foram contratadas foram efetivamente colocadas naquela tela, naquele período, né? Então, a gente consegue fazer isso. E streaming é também que é a novidade, né? É também mais uma vertente desse digital que é medido com Analytics dentro de uma plataforma, que no caso que a gente tem o lançamento é o YouTube, mas pode ser qualquer outro, pode ser Insta, pode ser TikTok, pode ser Snap, onde essa plataforma mede e a gente vai lá e audita para ver se tudo isso está acontecendo, né? Não apenas a audiência, para saber se efetivamente está tendo aquele volume de visualizações, mas também para ver se a publicidade foi inserida lá dentro. Muito legal, gente. Posso puxar o fio de areia aqui, ô, Carolzinha? É interessantíssimo, né? É impressionante. E assim, eu, Adão, também, como bons mídias que somos de formação, a gente acompanha a VC há muito tempo. Muito. Né? E o que eu queria que você comentasse um pouquinho aqui, Pedro, pra gente, a Carol iniciou abrindo os dados do 100 e-mails, né, do crescimento. E você, como um bom auditor de informação, de dado e de informação crível, o que você tem a dizer a respeito aí, para mergulhar um pouco mais aí nesse dado, para a gente compreender o que significa? Eu acho que teve 2 divulgações nesse ano que eu acho que são interessantes. Elas mostram uma tendência que basicamente foi a divulgação do resultado no primeiro trimestre do ano de 2025 e depois no primeiro semestre do ano de 2025. Né? Então, esses foram os dados que foram apresentados. A gente viu um crescimento do digital significativo, né? Mas eu acho que é interessante quando a gente tem dados, a gente dá uma penetrada um pouquinho mais a fundo. É isso que eu espero agora. Nos detalhes, né? E o que é interessante é que quando você vê esse crescimento, na verdade, ele foi potencializado no segundo trimestre, né? Se você subtrair o primeiro trimestre do primeiro semestre, o que você obtém é o segundo trimestre. Sim. Se você comparar o primeiro trimestre com o segundo trimestre, o crescimento é mais significativo no digital. Então, quando a gente compara TV e digital, a gente vê que o digital está maior
no segundo trimestre do que a TV está no segundo trimestre. É só fazer a conta aí, nesse caso, é aritmética mesmo. Né? Não tem O segundo trimestre, então, ele é responsável direto pelo crescimento, para falar que o digital hoje bateu a TV, é isso, Uhum. superou. Superou, sim. No segundo segundo trimestre, sim. isso. Tem uma razão? Tem algo que causou isso, a gente sabe? Eu acho que tem algumas São tendências combinados que são combinados, coisas que já estão acontecendo há muito tempo. Eu acho que não tem. Isso ia acontecer uma hora. Ia acontecer Sim. uma hora, né? O que a gente consegue ver nesse crescimento é que algumas coisas estão mais potencializadas, né? E uma delas é justamente o vídeo dentro da área de internet, que é o vídeo que está dentro de plataformas ou está dentro de websites, mas é um conteúdo de vídeo, né? Que cresceu, e aí dentro da internet, que passou de 36% para 42%, eu tenho até os números aqui que eu... Eu gosto de gente que traz número assim. A gente faz a lição de casa, Adoro. pode levar, né? Então, se a gente olhar os dados do primeiro semestre, internet teve 40,2% de percentual de investimento, né? Tá. De investimento publicitário. Se a gente olhar no primeiro trimestre, foi 36,5%. Se a gente olhar no segundo trimestre, foi de 42,58%, 42,6%. Então, Uau. é um número expressivo, né? Se a gente olhar a TV, que era a maior, né, que representava 42,3% no primeiro semestre, na verdade se compõe no primeiro trimestre em 46,5% Tá. e no segundo trimestre em 39,6%. Então aí está abaixo, né? Eu acho que esses são os números que a gente consegue fazer de uma maneira aritmética, até fazendo soma de um e subtração do outro. Quando a gente olha dentro de internet, um que se destaca é a parte de vídeo, que é justamente onde a gente está atuando. O streaming que a gente está auditando inicialmente é de vídeo. Tá. Ele poderia ser de áudio também. O streaming pode ser de qualquer coisa, Uhum. né? Mas no caso é de vídeo. E o vídeo dentro da internet, ele representava no primeiro trimestre 7,2%. Tá. Né? No primeiro semestre, ele subiu para 8,7%. Na prática, quer dizer que no segundo trimestre ele chegou a 9,5%. Sim, 10, é que aí tem Então, a... se a gente olhar em termos de participação, ele cresceu 50% entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre. Ele ainda é uma parcela pequena da internet como um todo, é menos de 10% Por isso que qualquer crescimento ainda. acaba sendo muito Exato. grande, porque o universo ainda é pequeno, A mas base é baixa. Mas eu acho que isso representa um pouco o que o mercado publicitário vê como oportunidade, ou seja, é uma oportunidade de investimento, e conforme os investimentos vão se avolumando, eles vão ficando mais maduros, mais coisa de gente grande, né? Eles acabam exigindo também atitudes de gente grande, né? Daí que a gente percebeu essa necessidade, ou seja, de anunciantes querendo que a gente auditasse o streaming de vídeo. Por quê? Porque o investimento interessante. publicitário passa a ser mais significativo e aí as próprias empresas olham assim, mas a gente está investindo bastante nessa área. Eu tenho certeza, como eu tenho certeza de outros investimentos que eu faço, por exemplo, em busca, né, streaming, dentro de algumas redes sociais, que tem também aí um histórico de resultado, e dentro da própria TV, eu acho que tem esse tipo de credibilidade junto ao anunciante. Ele sabe que é bem medido, que é bem reportado e que ele recebe aquilo que ele comprou. Então ele começa a ter essa expectativa também dessas novas mídias que estão exigindo um investimento maior, porque estão comandando uma audiência maior. Isso parte do anunciante. Parte do anunciante. Ele sempre. quer saber... Sempre é o anunciante que pede. E aí, porque é muito difícil, né? Você que faz a distribuição, você que audita, você que diz o número Exato. que é, sem uma auditoria terceira, e acho que esse é o grande ativo que o IVC traz para o mercado. É a dúvida do influencer hoje, né? Ele fala que Nossa, tem X. você sabe que eu ia Será que tem? perguntar sobre isso, mas vou deixar, Adão. Não, Vou dar a palavra para você, depois eu trago essa questão. Obrigado, Pedro. Querido, é muito bom estar aqui com você. Como é que é a cozinha lá do IVC? Então, a Ana Maria Braga acaba o programa dela na Globo e ela manda a pessoa para o site ver as receitas, né? Esse número dos 40, 42 é o seguinte, você poderia imaginar, a Globo e o SBT perderam. Acho que não perderam, porque se eu fui para o site da Globo, ver a Ana Maria Braga, como é que se quebra isso? Eu estou ali no Spotify, daqui a pouco eu vou assistir um programa que o Spotify indicou. Como é que é a cozinha do IVC? Como é que é essa loucura lá dentro?
Olha, a cozinha do IVC não entra nesse tipo de detalhe, porque aí você já está começando a combinar diferentes meios. E essa é uma complicação que hoje é muito falado, ou seja, quando eu falo, e essa eu acho que é uma discussão muito importante, madura, que o mercado está Aham. levando seriamente, que é, ok, eu tenho diversos vídeos, eu tenho vídeo em plataforma, em redes sociais, que são compartilhados, eu tenho cross-mídia, dentro de né? TV a cabo, tenho dentro de TV aberta, a TV aberta está indo para 3.0, tudo isso e tenho também no Out of Home, que a gente também audita, né? Então você tem vídeo em vários locais. Como é que eu consigo combinar o vídeo de todos esses diferentes locais? Isso é bastante complicado. Nossa, E é uma super. coisa que o IVC não entra nesse momento. Então, Mas tem expectativa de entrar? a gente acho que pode contribuir para a discussão e para garantir que os dados são importantes e são bem avaliados. Acho que tem um exemplo que é interessante, que é o caso de mídia exterior, de out of home, que a gente audita também já aí há mais de 10 anos, né? E que acho que coincide também com o investimento publicitário crescente que a gente vê dentro do mercado de mídia exterior, de out of home, ou seja, a gente sente isso também internamente, porque a gente também audita a mídia exterior e a gente audita muita campanha de mídia exterior. No ano passado foram 800 campanhas que nós auditamos, contratadas por agências anunciantes que falaram, IVC, eu quero saber se isso que eu contratei efetivamente chegou. Porque na hora que você pega esses dados e você garante que eles foram efetivamente medidos e auditados, você, dentro de um timing correto, né, que essa é uma coisa que acho que é importante para você trazer para modelos do Marketing Mix Modeling, que é uma tecnologia super legal, mas que ela exige uma precisão dos dados bastante grande. Então, ou seja, quanto que eu gastei em out of home, em digital out of home, né, ou em mídia exterior? Eu quero saber, para poder colocar dados precisos dentro desse modelo, quando, onde, quantas vezes, quantas pessoas assistiram, que o IVC não mede quantas pessoas assistiram, mas a gente mede se foi inserido, né? Então eu quero saber aonde que isso aconteceu para colocar dentro do modelo para eu poder aferir para ver que tipo de impacto que isso teve. Porque se o dado chega muito espalhado ao longo do tempo, nos últimos 3 meses, não, é um modelo que é mais preciso do que isso. Eu preciso ter a relação entre o que você investiu e que efetivamente gerou de caixa registradora, né? Que eu acho que nem sei se existe mais essa sei. analogia, porque Possivelmente muita não. gente não sabe o que é. Provavelmente não. Mas, ou seja, de vendas, né? De apuração de vendas que você, ou seja, eu anunciei hoje e vendeu hoje ou vendeu amanhã, eu consigo traçar uma correlação. Então, os dados que chegam, eles precisam ser muito confiáveis e a gente ajuda justamente nessa parte. E provavelmente, eu gostei muito da pergunta do Adão mesmo, por isso que eu tô aqui também dando mais uma mergulhada. Porque a gente fica curioso, né? Então, provavelmente isso vai passar por atribuição de mídia. Sim. Porque Sim. você, o modelo, talvez, de você aferir isso, vai ser por atribuição desse cross-media, ou desse mix modeling, media modeling que possa ter, né? Uhum. Essa é uma parte importante. Você precisa ter certeza que aquilo aconteceu naquele dia para você atribuir corretamente aquele resultado, aquele desempenho que pode ser vendas, né? Ou pode ser visitação no seu website, para que você consiga dizer, ok, deu resultado ou não deu resultado. A gente garante que foi exibido. Então, se foi exibido e deu resultado, aí você consegue dizer, ok, esse é um copy bom, não é um copy bom. Acho que até leva um pouquinho a oportunidade de você fazer testes AB em outros meios. Sim. Você sabe se está funcionando ou não está funcionando. E a jornada primeiro também, passo por é ser exemplo, de exibido. compra, por Exato. onde ele passa, Por onde ele onde ele foi impactado, para entender como é que isso, num período maior, funciona. Só pra você ver a loucura da Cazé TV. É onde eu sei o resultado do futebol do mundo. É. É ali, eu vou no Instagram, olha só, então a Cazé tá ali no YouTube, mas eu assisto a Cazé no Instagram. Porque eu quero saber como foi o Campeonato Inglês, ou como foi o Brasileiro, ou a Copa do Brasil. É ali, então, você vê, eu estou num outro lugar vendo a Cazé que é lá no YouTube. Então isso confunde um pouco o dia a dia, né? A gente vai falar um pouco da Cazé TV, né? Um pouquinho antes aqui, gente, nos bastidores, a gente estava falando um pouco sobre isso. Mas eu me dei uma curiosidade agora, você falando do que vocês fazem, né, dentro do IVC, que é sobre o mercado de influenciadores, né? O Creator Economy é uma tendência, né? Já nem dá pra falar mais que é tendência, né? É um negócio Já é que tá aí, realidade. já é uma realidade. E tem muito essa questão do tipo de comprovar a entrega do influenciador. Vocês também entram nessa área?
A gente entra também nessa área, né? Eu acho que como oportunidade isso já foi observado. Existem diversas coisas que é possível ser feito na área de influenciadores. Primeiro se aquela audiência que existe lá dentro é composta Robôs ou de seres humanos? de Yuris ou outros nomes de outros lugares, ou seja, essa parte. A gente faz auditoria de internet há 15 anos dentro do IVC, então a gente está acostumado a essa corrida armamentista que é você e os fraudadores tentando colocar perfis E falsos. que não para, né? e Eles não também. para. Ou seja, tem vida inteligente dos dois lados. tem dos dois lados. Você tem que ir lá entender e começar. E por isso que a gente também não conta muito segredo de tudo que a gente faz, mas a gente vai lá e analisa isso para ver se aquela audiência é de seres humanos e, especificamente nesses casos, onde que eles estão geolocalizados. Eles estão no Brasil ou não estão no Brasil, né? Vocês conseguem fazer essa identificação. A gente consegue fazer essa identificação e a gente consegue também testar essa identificação. Tá. No caso específico de algumas transições de direitos de transmissão, isso é uma condição sine qua non para que o próprio canal consiga exibir aquele conteúdo, garantindo que ele não está vazando para outros países, né? Sim. Então, esse tipo de acesso via VPN que você consegue entender se é cortado, não é cortado, e a gente também testar para ver se a gente consegue furar ou essa proteção para entender se ela é séria, se ela funciona mesmo ou não, ajuda você a ter certeza de que aquilo está geolocalizado adequadamente, né? E eu acho que é importante para você trazer essas percepções. E o mercado de influenciadores, ele é bastante crescente e ele tem uma outra característica que eu acho que é importante, que favorece o modelo de atuação de uma auditoria de resultados, que quer que seja, que é o fato que ele é muito fragmentado, né? Quando você fala de grandes audiências, você consegue estabelecer painéis, você consegue obter resultados com uma amostra um pouco mais palatável, mais economicamente viável para você conseguir fazer isso. E excelente, é isso mesmo. É um trabalho, além do que, de grande qualidade. Quando você começa a ter ambientes mais fragmentados em termos de dispositivos, em termos de plataformas, em termos de geolocalização, em termos de não é domicílio, o cara está fora de casa, então você não está medindo uma TV instalada dentro de uma casa, sim uma TV que ele está carregando junto com ele o tempo todo, uma TV que ele encontra num saguão de um hotel, ou de um aeroporto, ou de um shopping. Essa parte de detalhe e de fragmentação complica muito essa situação e muitas vezes você consegue ter um resultado bastante preciso com Analytics. Você vai lá e mede o que aquela tela está mostrando. Você consegue medir dentro de out of home, dentro de mídia exterior. Você consegue medir o que aquela plataforma está alcançando em termos de geolocalização um pouquinho menos invasiva, do tipo na cidade do Rio de Janeiro, ou de Campinas, ou de São José dos Campos, ou de Recife, qualquer cidade do país, você consegue ter essa informação. E você consegue pegar esses dados e somá-los e entender onde que você está tendo alcance, onde você está tendo atração. Seja de grandes audiências, né, de veículos maiores, seja também de influenciadores, de canais, de pequenos jornais e até de jornais locais que você tem divulgados dentro dessas plataformas, né? Interessantíssimo, né? Uma pergunta, porque essa coisa do influenciador também é muito interessante. Imagino que no micro seja muito menor, porque realmente a relação do micro-influenciador com a audiência é muito mais próxima. Mas quando a gente pega esses grandes creators, você As tem uma Virgínias média, da vida, né? Você tem uma média de qual é esse gap da audiência dita e da oferida? Média. Não precisa falar ninguém específico. De quanto... Retira o nome da Virgínia, então, da mesa. Foi tirado. Não, é difícil a gente ter esses dados, né? E mesmo porque a gente não audita. Então, para fazer esse trabalho, a gente precisa ter os dados, né? Então, quando a gente faz auditoria de uma Cazé TV ou de qualquer outro que entre no IVC, seja jornal, revista ou out of home, e acho que esse é um ponto importante, o próprio canal, o próprio veículo, ele entra no IVC e se adapta e aceita as normas do IVC. Então, acho que um ponto importantíssimo é que o IVC é uma entidade sem fins lucrativas do mercado publicitário
que tem agências, anunciantes e veículos, né? E agências e anunciantes é que tem o comando do conselho diretor do IVC que diz o que a gente vai fazer, os veículos também, né? Na hora que ele entra dentro do IVC, ele concorda com as Aceita normas as do regras. IVC. E ele tem que entregar esses dados e a gente tem que ter acesso a esses dados. E aí vem um passo que também é importante para a gente, até é importante falar aqui para que isso não seja esquecido ou não dito. O IVC segue LGPD em todas as suas cláusulas. A gente pega bastante dados, Nossa, a gente imagina. não guarda esses dados mais do que deveria, a gente não vende nenhum dado, a gente não compartilha nenhum dado. O que a gente compartilha sim, a gente entrega para os nossos associados, para as agências, anunciantes e veículos que são nossos associados, são as informações. Então, a gente vai lá, abstrai, vê qual que é o número de visualizações, por exemplo, de um vídeo, né? O tempo médio, a gente pega esses dados e fala, é isso que a gente auditou. Quando a gente pega um website e audita, a gente tem dados até de nível mais baixo, a gente chega lá, tanto de audiência em tal cidade, em tal local, em tais dispositivos, né? E a gente consegue mostrar esses resultados, mas a gente não passa esses dados para ninguém. Os dados ficam só com o IVC, não vendemos, não compartilhamos, e eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes você tem parceiros, e aí você tem lá aquele xizinho que é obrigatório agora, né? Você aceita que ele compartilhe os seus dados com terceiros ou com outras campanhas. Essa chavinha para o caso do IVC, ela não existe, a gente não pode, a gente não faz esse tipo de compartilhamento. E Pedro, você falou um pouco do Cazé, né? Você já deu uma pincelada nesse tema. Vocês estão trabalhando agora com a Cazé TV, justamente nesse processo de checar dados do streaming de vídeo, né? Conta um pouco pra gente. Tá. Eu acho que foi um processo rápido até, ou seja, a gente conseguiu processar isso e chegar a esse resultado em menos de 6 meses, tá? Foi uma demanda que eles nos abordaram, que veio de anunciantes, né? Então, anunciantes queriam que os números que eles apresentavam fossem certificados, para eles terem certeza disso. E acho que volta àquela conversa que a gente teve no início, quando o investimento começa a ficar mais volumoso, vem junto com uma série de exigências, né? E quando a perspectiva é de crescimento, e acho que a perspectiva no mercado de streaming é de crescimento mais ainda, né? Então a gente entrou, conversamos com eles e chegamos a um produto que eu acho que é muito semelhante ao que a gente tem já em out of home, né, em mídia exterior, que é a gente fazer 2 tipos de produtos. Um é a auditoria dos dados históricos, para você ter uma ideia de qual que é a audiência daquele canal, daqueles programas, daquele campeonato que está rodando, né? E isso dá uma certa confiança de qual que é a estrutura e o que tem de audiência mais ou menos cativa, né? A outra parte que é você ver, quais foram os eventos que foram contratados para a exibição de publicidade no futuro. A gente precisa saber disso antes. No caso de out of home também, a gente não consegue auditar coisas que aconteceram 2 meses atrás, a gente consegue auditar coisas que vão acontecer a partir de amanhã. O nosso prazo é 1 dia, então pode chegar hoje para o IVC para uma coisa que vai acontecer amanhã, a gente consegue auditar nos meios digitais, a gente está preparado para fazer isso, e out of home também. Então aí ele vem e fala assim, eu contratei isso e eu quero saber o que vai acontecer, né? A gente vai observar, vai ver quais foram as inserções publicitárias, se elas efetivamente aconteceram da maneira que estava programado e quando que aconteceu aquele evento e qual que foi a audiência média daquele evento. Então, acho que esse é um ponto importante porque é possível, sim, você fazer um planejamento, e as agências têm que fazer isso, baseado no histórico, eu acho que vai acontecer isso, ou baseado em promessas, né? Esperamos que aconteça isso, né? Porque às vezes a gente não sabe o que vai ser um campeonato que nunca foi transmitido, como que foi que aconteceu agora do Campeonato Mundial de Clubes, né? Sim. Não dá para saber, né? nunca houve. É o primeiro do mundo, né? Primeira vez que acontece, primeira vez que é transmitido esse time. Você não consegue saber, mas você consegue ter uma estimativa e uma promessa. E aí você consegue depois fazer a efetiva mensuração para ver se as inserções aconteceram, que é um relatório, e qual que foi a audiência média enquanto essas inserções aconteceram. Quantas pessoas, quantas visualizações, qual o tempo médio. Então, tudo isso é possível. E para o anunciante, ele vai com o resultado. Ele recebe esse relatório sem nenhum problema. E a gente tem basicamente esses 2 produtos. Uma auditoria que é do inventário passado ou do que efetivo do histórico que aconteceu e a auditoria de campanhas que vão acontecer. E no final a gente entrega esse resultado. E um ponto acho que é importante também é que
ambos os lados, o comprador e o vendedor, estão dentro do IVC. E isso é uma coisa legal. Então, o que acontece? Quando eu compro alguma coisa de alguém e eu acho que eu não recebo, você, mas eu acho que eu não recebi, mas aconteceu 10 dias atrás, publicidade está guardado aonde? Em qual prateleira? Não está guardado na prateleira. Aconteceu e pronto, né? Então, eu preciso me preparar antes para mensurar isso. E aí você fala assim, mas eu acho que não aconteceu, mas eu juro que aconteceu. E como é que você resolve isso? Nesse caso específico, os dois lados estão no IVC e o relatório que a gente produz, ele tem um aceite e um concordo do exibidor. Então a gente fala, olha, você não exibiu isso nesse horário. Não, mas eu exibi, então me prove, eu quero evidências para isso. Vocês chegam nesse, Chegam nesse nível. E aí o que acontece é que ele fala, é verdade, não exibi. Ou então, não, ó, tá vendo, aconteceu nesse horário, de acordo com o contrato, eu podia colocar nesse minuto depois, porque naquele momento estava sendo cobrado um pênalti, eu não vou colocar publicidade no meio de um pênalti, eu entendo, então faz parte. Então tá bom, aqui está inserido, está aqui o resultado, se houve falha ou não houve falha, no final a gente olha o resultado e manda para os dois lados. Os dois lados fizeram um contrato de compra e venda, então eles têm que saber como que vão resolver as diferenças. Se vai ser através de um pagamento a menor, e alguns anunciantes fazem isso, ou se vai ser uma compensação, uma bonificação no futuro, algum tipo de coisa. O IVC não entra nesse detalhe, a gente só chega com o resultado e fala, bom, vocês A decisão contrataram, comercial é do... Agora Só vocês que entre- resolvam. esse é o fato. É. E isso, acho que, em termos de empresas, é uma simplificação dessa complicação enorme, né? Porque, assim, bom, eu comprei, mas recebi, não recebi. O que acontece agora? Porque, na verdade, eu queria ter recebido, né? Quanto antes eu souber que não recebi, melhor, que aí eu vou atrás de alguma coisa para compensar o meu plano de comunicação. É importantíssimo Né? isso. E no final, o que não aconteceu, está resolvido já, porque as regras do contrato que foram aceitas mutuamente, está ali, está pronto, não tem nenhum problema. Então, eu acho que simplifica muito a vida de quem compra e de quem vende, porque você sai um pouquinho daquele, e agora, o que vai acontecer? Não, já tá o decidido, disse, tá no o contrato. disse e acabou. É. É muito maduro da Cazé TV procurar vocês. Nossa, muito, né? Muito legal. Muito maduro, isso mostra o quanto eles estão de fato, e o streaming realmente tem potencial de crescimento muito grande. E para o anunciante também, isso é uma garantia a questão comercial fica entre eles, o que eles combinam aí, se vai ter compensação e como isso vai acontecer, mas eu acho que o grande barato é isso, você hoje consegue ter um dado crível. A gente que foi mídia, uma história, se fazia o GRP previsto e realizado, né? Então, quando a audiência dava abaixo, o cliente falava, não, eu quero um desconto. Fala, tudo bem, quando der acima, você vai pagar mais. Ô, Pedro, vou ser maldoso com você agora, hein? Pode. Já que você não quis trabalhar comigo na Grey Procter, você foi embora quando eu cheguei na Grey, então vamos lá. Eu já fui anunciante uma vez. Né? Nós raspamos na Procter. Eu entrei na Grey e falei, Ia The sair. Procter. Adão, ele comentou comigo, eu não ia falar, mas já Claro, que você eu tocou no entendo, assunto. tal. Eu tive fazendo uma lição de casa com os amigos da mídia OH, Tá. e eles disseram o seguinte, que o IVC fora do eixo Rio-São Paulo, onde tem as maiores empresas, ele torna-se um pouco pesado financeiramente. Aí eu te pergunto, eu não conheço com profundidade, mas você tem um custo único Brasil? Porque imagina assim, o Abelhão, que tem 10 painéis de LED em Sorocaba, ele não pode participar do IVC, tá? E aí ele não consegue ter auditoria. E aí, como você é um dos auditores do governo federal, da SECOM, ele não pode participar das campanhas. E a gente acaba favorecendo as duas grandes aqui de São Paulo, né? Como é que é essa política de custos? Como é que funciona? Olha, eu entendo e eu acho que tem coisas que podem ser mudadas. Eu não sei do caso específico, então fica muito difícil de comentar, mas essa é uma preocupação que a gente tem com todos os produtos que a gente trabalha, né? Então, acho que o primeiro ponto, e até para esclarecer, as tabelas de preço do IVC são públicas, você entra lá no site e sabe exatamente quanto que você vai pagar antecipadamente, né? Existem custos que a gente tem que ter, né? Então é o custo até de formalização de algumas empresas que não tem como a gente não ter esse custo, né? Uhum. A gente trabalha para reduzir esse custo ao máximo que a gente tenta, que a gente consegue, mas muitas vezes não consegue. Né? Às Eu acho que vezes essa é a vocês realidade. executam um trabalho, gente. O trabalho custa, né? O que a gente consegue fazer, em alguns casos, já tivemos sucesso em algumas coisas, é trabalhar com consolidadores, que eu acho que é uma ideia que ainda é pouco explorada, que é como uma cooperativa, né? Porque para nós, o custo de atendimento ele é bastante alto, especialmente quando são
filiados que são menos profissionalizados. Tá. Por quê? Porque eu preciso ter alguém que vai atender, que vai cobrar, que vai pedir, e não veio o log, não veio a informação, ou então com o website isso acontece toda hora, mudou o site, aí não esqueceu de colocar a tag do IVC, eu não consigo mais medir. Então, o custo de atendimento ele é razoavelmente alto nesses casos. Conseguindo fazer parceiros que cubram um grupo de veículos exibidores dentro de uma região, por exemplo, pegar a região de Campinas, ou Vale do Paraíba, ou o Vale do Ribeira, ou de Santa Catarina, que tem vários grandes polos no interior do estado, fora de Florianópolis, aliás, é maior do que Florianópolis, né? Também acontece isso, a gente já fez no passado. Ter um ponto único de atendimento que a gente consiga resolver todos os problemas, que ajude a integrar isso, pode ser uma solução. A gente está aberto a essas soluções, mas tem outras coisas que a gente também não consegue reduzir ou baixar a régua em termos de exigência. A gente está tentando, mas eu não consigo, a gente não consegue resolver todos os casos. Mas se tiver um caso específico, a gente dá uma olhada. Pessoal, a gente está caminhando para o fim do podcast, do nosso episódio, que está ótimo. Mas eu vou abrir aqui para uma última pergunta. Belhão, você manda? Bora. Pedro, vamos fazer um exercício aqui de futurologia, tá? Com o avanço da internet das coisas, onde tudo vai estar conectado a tudo, e a gente, muito provavelmente, as coisas vão acontecer alheio da gente apertar um botão ou fazer qualquer coisa, porque as coisas vão estar conectadas, como a geladeira que avisa o e-commerce que acabou o leite, ou outras coisas que estão aí conectadas. Como é que você enxerga o futuro do IVC neste contexto? Nossa, haja dado, né? Vamos combinar? Primeiro vai precisar de muita nuvem. Não, a gente já tem muito dado, imagina. Olha, essa futurologia mais adiante, eu acho que é mais complicada para a gente conseguir ver, mas acho que o caminho disso é a parte de automação, né? E acho que a automação é uma coisa importante. No mercado publicitário, isso é bastante óbvio, né? A gente percebe que a mídia programática, em qualquer vertente que você esteja falando, ela é cada vez mais presente. Por quê? Porque ela está muito mais integrada dentro dos diversos elos da cadeia de compra, né? Desde o anunciante até o consumidor. Como é que isso tudo acontece? A gente tem trabalhado num projeto que a gente está avançando, acho que bastante, que ainda não está finalizado, mas acho que é no futuro de curto prazo, não de médio prazo, que é o out-of-home, o digital out-of-home programático, né? Ou seja, como é que a gente consegue auditar cada um desses pontos, né, até que a exibição ocorra na tela final. Eu acho que a gente está bastante próximo, o nosso processo já é bastante automatizado, então é uma questão da gente criar APIs que conectem os diversos elos com a gente, para a gente conseguir fazer essa automação, e eu acho que ele é mais importante ainda do que o meio digital, porque no meio digital, quando alguém entra num website com um smartphone e olha, esse smartphone que vai passar o recibo via tag para um Analytics é meu. Né? Não é do jornal que eu estou vendo a notícia, não é da plataforma que eu estou consultando. Quando a gente fala de out-of-home, a última tela ela faz parte do exibidor. Então, essa independência ela acaba não existindo. Então, o log, a exibição, a tela está funcionando, tudo isso pertence a esse último elo que faz parte da cadeia econômica. Então, ele não é desenviesado, ele tem um conflito de interesse. Então, o fato da gente conseguir auditar isso pela ponta e garantir que aquela exibição aconteceu é fundamental para você ter, acho que esse fluxo programático dentro do Digital Out-of-Home existente e protegendo que os dados estão medidos corretamente. Então, esse é um projeto que a gente está tocando agora, mas acho que vai em direção do futuro que a gente consegue ver, que é essa automação, essa fluidez que precisa acontecer, porque se tiver alguém que tem que apertar um botão ou inserir um dado e escreve errado, isso compromete toda a cadeia. Imagina. Né? Então, eu acho que a gente está preparando para conseguir fazer isso em todas as mídias, mas no Digital Out-of-Home está mais curto prazo, avançando. Muito legal, gente. Olha, não conhecia assim a fundo o trabalho do IVC e é simplesmente fantástico, né? Eu imagino, eu acho uma delícia. Eu trabalho com dados, eu acho uma delícia e eu fico pensando no universo de dados que tem para olhar. Deve ser caótico e gostoso ao mesmo tempo, né? Fora o resultado, né? Fora o resultado. É um resultado de muito valor.
Pedro, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você vir aqui conversar com a gente e dar essa aula que você deu, né? Obrigado a vocês. Eu acho que foi um ótimo bate-papo. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho mais do IVC e das novidades que estão vindo, estão chegando. Ah, você tá com a gente, tá em casa. Obrigado. Antes da gente encerrar, eu queria contar, meus amigos da app, qual que é a novidade? Nosso o quê? Nossa lojinha. Nossa lojinha. Nossa lojinha. Nossa lojinha. Quando a gente crescer, a gente vai colocar lá no IVC, lá para ser auditada. Pra auditar. Galera, estamos com uma lojinha da app Brasil, em parceria com a Zaluna, que é referência em brindes criativos e de muita qualidade, né? E essa caneca você encontra lá, não só essa caneca, né? A gente estava no Festap alguns dias, né? Eu já falei aqui hoje, né? Na verdade, acho que quando esse episódio for ao ar, já tiver mais de mês. A lojinha no foi Festap. Foi um sucesso, com vários itens, garrafa, tinha fone de ouvido, tinha caneta, tinha... As garrafinhas, eu achei lindíssimas as garrafinhas da app. Então, acesse o nosso site e lá dentro, né, appbrasil.org.br, lá dentro é só clicar na lojinha e comprar esses itens exclusivos da app Brasil. Então, gente, vamos nessa. Obrigada, Abelhão. Eu que agradeço. Obrigada, Adão. Pedro, obrigado. Venham mais vezes. Pedro, também, você já está convidado para voltar, porque eu acho que esses assuntos aqui, ó, a gente pode esperar passar a Copa do Mundo. Então, Nossa, que vai ser, né? Já prepara aí, já vai quero preparando. voltar antes da Copa do Mundo. Obrigada, pessoal. E até o próximo PPcast. Tchau.